Bárbara Borges! Olha, nossa! Que apresentação, hein? Olha ela! Ih, Bárbara! Uau! Opa, obrigada, amor! Obrigada! Obrigada. Que coisa Que boa você está. positividade! Ai, Sim, meu. Pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo 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 podcast, pode tudo. Pode tudo podcast, o seu podcast oficial. E tá começando o Pode Tudo aqui na Positividade, não é, Gabezito? Está começando, eba! Meu Deus, essa animação toda pra gente. Eu sou assim, muito animado, Ai, eba! Ai, que bom, gente, que alegria, que felicidade. A gente aqui alegre na positividade. Na positividade. Pode tudo. E, gente, eu começo sempre pensando como a gente vai começar um programa quando tem uma convidada tão especial, Tão cheia de história, tanta cheia de vida, referências, referência, cheirosa, vitórias, vintage, bailarina, bailarina, atriz, uma sobrevivente a várias situações. cantora, sobrevivente, gata selvagem, entendeu? Casal referência, fazendeira. Quem é? Paquita, quem é? Quem é? Quem é? Bárbara Borges! Olha, nossa! Que apresentação, hein? Olha ela! Ih, Bárbara! Uau! Opa, obrigada, amor! Obrigada! Obrigada. Que coisa Que boa você está. positividade! Ai! Sim, meu bem. Hilarie! Pra sempre, eu Pra acho que eu vou ser sempre, uma amor. veinha, uma senhorinha legal, dançando ainda Hilarie, gente. Eu acho vai ser. Sempre que ser vai isso. o quê? Num aniversário, toca uma Xuxa, a pessoa, Bárbara, corre, Bárbara, Todo corre. mundo Ai, espera que eu dance, né? Ai, Querem que eu dance. Que coisa boa. Eu tinha um ritual, assim, na minha vida, né, pós-Paquita, que era com lua de cristal. Todas as festas, todas. Meu casamento, né, já sou separada, mas no meu casamento do meu irmão, todos os casamentos tinha a hora da lua de cristal, que eu ia lá e dançava. E, lógico, as amigas, né, família, enfim, quem quisesse entrava junto e dançava. Então era um ritual já de lua de cristal. Meu Deus do céu, gente. Uma coisa xamânica, uma dança circular. Sim, Gente, olha só, o ritual. Vamos invocar aqui um grande, que vai ser um grande evento, uma deusa mãe da lua de cristal. E olha só, eu não fiz parte das Paquitas Da que Paquita fizeram, Lua de Cristal. só que eu cresci, né, assistindo. A letra de Lua de Cristal é muito bonita, né? A letra, ela é forte, ela é tudo que eu quiser, empolgante. eu vou tentar. É melhor do que já fiz. Tudo que eu fizer, eu Tudo vou que eu fizer tentar tá melhor melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Olha que Então, coisa. assim, a letra, Obrigado, ela, não é? Sérgio Malandro. Te amo. E aí, então, isso sempre foi engraçado. Essa música foi realmente um ritual. E o Hilarie, lógico, E o seu né? príncipe Tem cantado música- era o Sérgio Malandro? Não, Serginho não. figura, né? O Sérgio Malandro, eu acho tão maravilhoso o Sérgio Malandro Glu, ser um iê, príncipe iê. encantado, porque realmente essa coisa do sonho, qualquer sonho pode se realizar. Porque Não, isso foi uma época, uma geração, né? E a história de Lua de Cristal, ela é Lua de Cristal. Gente, Lua a de gente já tá Cristal no que meio fala do, daquele do podcast, nem começamos direito, né? Pois verdade. Não, já entrou o assunto de Paquita, verdade. Hilarie. Porque a gente começa com uma mini bio. Todo mundo hoje, Bárbara, tô fazendo um projeto de uma peça. Aí eu quero te botar no projeto, você e o Irã, mas eu não tenho só mini bio. Vamos construir tua mini bio? Vamos. Então vamos. Vamos lá. Fala pra Atriz, gente. Bárbara Borges, atriz. Atriz. Hoje eu sou estudante de psicologia também. Olha, Estou Ai, meu Deus do céu, já vou falar aqui Você várias coisas pra tratada. você. Assim. Vai ser Tô com uma tratada. coceira no mamilo, alguém diz que é gatilho. Que é uma coisa...
Você trabalha com Gestalt? Não, então, eu ainda estou, né, Não, tá. graduando. Assim, Então tô tá bom. Então ainda... chega. Que saco, Ainda vou Bárbara. escolher a abordagem que eu irei trabalhar, Entendi. né? Se Deus quiser. Eu quero chegar lá nos, né? 5 É, anos. 5 anos, gente. É tudo uma... Então, dançarina, assim, né? Bailarina, eu não tenho formação em balé, mas eu sempre fiz muito jazz, né? A minha vida inteira foi Uhum. jazz. Eu cheguei a fazer faculdade de dança, uma Que época, legal. com Olha, 18 que anos. maravilha. Minha primeira faculdade foi a de dança. E aí eu tinha uma onda. Eu era paquita na época, eu dançava muito, eu Ó. tava muito nesse clima. É. E aí eu achava que a minha vida seria abrir uma academia de dança e ir pra Nova York, fazer aqueles cursos lá em Nova York, sabe? Da Julia. Isso, fazer uma Broadway, uma coisa Broadway. Isso, total. Flashdance, nossa, eu dei todos esses filmes. E aí minha vida era essa. E comecei a fazer a faculdade e vi que, tá, eu amo dançar, mas não era realmente o que eu queria pra minha vida toda, né? Uhum. Como profissão, assim, como, sei lá, um Uhum. hobby, né? Uhum. E aí já comecei a namorar a faculdade de artes cênicas, que era na mesmo lugar. E eu falei, quer saber de uma coisa? Vou transferir. Aí eu transferi e me segui nas artes cênicas. Então, assim, a dança ela sempre fez parte da minha vida. E a Binibio? Então, aí volta, ó, a pessoa, eu E a sou menina? aquela que é a comunicação, eu falo pra caramba, Não, mas não. eu me perco, tá? Não, e Vocês eu- têm que me puxar pra Nunca terra, verá, pra nunca vida. vou te puxar, amor, que eu estou perdido junto. Então, E eu que bom fico que temos puxando. Rafael, volta, Eu fico... Eu, porque eu me perco. Eu? Vou indo. eu já tô É. aqui pensando em várias coisas. Que mais? Aí, dançarina. Eu falo que eu sou uma aprendiz da vida porque eu tô sempre aprendendo alguma coisa, Legal. né? Vivendo, pra mim, a experiência, essa existência, pra mim só faz sentido aprendendo. Então, eu falo também na Bia, pode colocar aprendiz da vida. Achei bonito. Bonito, né? Achei bonito. Bárbara diz, o Rafael que fala Bárbara. isso. Bárbara diz que é uma aprendiz da vida. Lindo, né? As aspas, Eu amo. assim. É. Que mais que eu posso? Acho que é ex-Paquita, né? Paquita. Fui Paquita durante 4 anos. Venci um reality show, algo que eu nunca imaginei que eu viveria na minha vida. Falaremos sobre isso. É. Falaremos sobre isso. O que bastante. mais? É isso. Bom, uma grande. E mãe. E mãe, Hum. De Martin Ben e Theo Ben. Quantos anos? Martin fez 11 anos agora, recentemente, e Theo tem 8. 2 meninos Olha que lindos, lindo. olha. O bom é aqui, assim, a comunicação, filho. Aqui o telão Adorei. fala, amor. Adorei. Olha que Que gatos, que lindos. lindos. esses Martin Ben, meninos. Theo Ben, que nomes bonitos, diferentes musicais. Pois é. E Martin. grandes, né? Porque é nome duplo, né? Eu fiz ali. Sim. O Martin foi o primeiro nome que eu decidi. Eu e o pai dele decidimos por Martin, porque até pensando na. Antes seria Martim, porque aqui, né, Aham. a coisa latina vai muito Martim. Aham. Só que eu peguei como referência Martin Luther King. Ih, Eu arrasou! acho um nome, É falei, isso. Arrasou! Martin é um homem. E Martin tem o significado de que é o deus da guerra, né? Tem essa coisa assim, né? Olha Deus de isso. Marte. Sim, E tem na guerra. Só que aí eu ficava pensando assim, tá faltando alguma coisa. Não é só Martin. Ele não vai ser só Martin. Tem Martin, que é forte. Mas eu já comecei a fazer meditação. Já E tem aí um- vinha Ela aí veio uma toda, coisa toda, hein? espiritual, que eu digo que é a nossa conexão espiritual, é a do bem. Então, eu dei o nome Martin Ben, e no meu segundo filho veio Theo. E aí eu falei, bom, vou seguir com essa conexão espiritual Ben. entre a Ah, gente. Pensei que fosse um sobrenome, tipo, Não. bem. Theo Ben. Jorge Ben. Não, mas é bem de bem mesmo. Bem do bem. Bem, Oh. B-E-M. Olha que bonito. Beijo, Jorge. Bem Jó. E Theo É bem Ben. Jó. Jorge Ele é bem Jó. Bem Jó. Eu gosto. Né? E aí é o seguinte, você 2 filhos e como é que você lida sendo mãe? Uma geração de hoje toda conectada, Nossa. toda realizada, toda pra frentex. Porque eles são uns ET, né? Aham. Sabem tudo, têm a conexão de tudo, já viram tudo. Como Eles é que têm é? acesso a É tudo, tudo, né? né? Com muita facilidade. E É um mãe de desafio. menino? 2 meninos. E aí? É uma responsa grande. É um desafio, porque eu sou uma mãe que é uma mulher, em primeiro lugar, né? Porque Claro. tem a mãe, mas é a mulher. Eu sou uma mulher, em primeiro lugar.
E eu sou muito atenta a toda essa grande evolução, graças a Deus, do feminismo. Mesmo com todas as questões que falam, o feminismo, muita gente que não entende nada de nada, mas o feminismo é muito importante, sim, um movimento, né? E eu sempre converso muito com eles para poder orientar eles, né? Nessa nova, esse mundo moderno de hoje, onde eles têm acesso a tudo, a qualquer momento, rápido. E o avanço de tudo, né? Porque todos os assuntos hoje são muito falados e reverberados, assim, com uma velocidade absurda. Falados de várias maneiras. De várias maneiras. Então, eles desde pequenos, eu sempre me comuniquei, sempre conversei, mesmo que falam assim, mas eles são crianças, não entendem. É uma sementinha que eu vou plantando, entendeu? Então, é comunicação, conversa, atenção também a eles, ao que eles trazem, porque eles trazem muita coisa. A gente acha que eles estão ali ainda sob, né, aqui, a minha proteção, de uma certa maneira, mas eles já têm muita referência que vem externa, de amigos, escola. Então, também eu estou observando o que eles trazem de fora, que não faz parte ali do que eu divido com eles, do que eu estou monitorando deles em internet, né, nessas coisas. E Mãe Famosa? Deixa eu só perguntar uma coisinha antes. Você foi paquita com quantos anos? Com quantos você começou a ser paquita? 16 anos. Com 16 anos você ainda estava também, de uma certa maneira, não sei, sob as asas dos seus pais. E você entrou muito... Isso muda? Você ter essa vida de ter sido tão jovem, influenciada por tanta coisa, muda, te dá um olhar especial para os seus filhos, assim, de preocupação? Eu tinha 16 anos, mas aquela época era totalmente de hoje, né? Eu era bastante ingênua. Eu sempre fui muito curiosa. E até eu sonhava com muita coisa que tem hoje. A Bárbara, menina, por exemplo, edição. Eu já sonhava em fazer edição de clipes. Olha só! Esses edits, né, que hoje a gente edita nossos vídeos e tal. Eu não tinha o recurso naquela época, mas eu já sonhava. Minha cabeça era bem... Que coisa! Você é aquariana? Eu sou aquariana. Tá. Com ascendente em Gêmeos. E Lua aí? Capricórnio. Graças a Deus, vou ganhar um dinheiro, foco, né? 17 Mas é isso, mil reais. entendeu? Já 28 tinha mil reais. E aí hoje eu vejo que eles têm todos esses recursos muito ali à disposição deles. Só que eu era mais... Eu fui uma menina mais insegura. Aos poucos que eu fui me soltando, entendeu? Porque eu era mais recatadinha, pudica, era toda envergonhada. E tinha isso, muito da insegurança ali me rondando. Eu queria, digamos assim, sonhava em ser atriz, e sonhava com a dança, em ser paquita, mas eu estava sempre num conflito, né? Eu queria me expor, eu queria brilhar, digamos assim, mas ao mesmo tempo eu tinha muita insegurança e medo, né? Dessa exposição, de não ser aceita, de não ser reconhecida, de não... Meu Deus, onde tu foi parar, mulher? Então, mas eu tenho uma coisa destemida dentro de mim, entendeu? Que eu vou abrindo os meus próprios caminhos. Aqui dentro tinha a menininha que era mais assim, mas ao mesmo tempo tinha a outra Bárbara que falava, vamos lá, minha filha. Aquariano pinta, meu amor! E aí eu fui desbravando. Então, assim, fazendo esse link, né, daquela época com a Bárbara pra hoje, minha mãe era muito... Meus pais tinham se separado, né, na época que eu era paquita. Se separaram quando eu tinha 12 anos. Separaram, você já era paquita? Já era, eu tinha 12 anos quando eles se separaram. Minha mãe sempre foi muito presente e muito ali... bastante controladora, ela que bancava, que... Enfim, né? Mãezona mesmo, leoazona. Até, assim, a gente tinha uma certa diferença, porque minha mãe sempre foi muito... muito... senhora de si. E eu aqui, recatada, né? E minha mãe queria que eu seguisse ali os passos dela, né? Então... E eu meio que ia também, né, ali na onda,
Mas eu tenho o outra meu natureza. jeito. Com outra natureza. Então também foi um processo. Mas minha mãe, ela foi muito. Me protegeu bastante, né? Tinha todo esse cuidado. Mas ao mesmo tempo também eu era meio que mãe da minha mãe. Minha mãe era adolescente e eu era. Por eu ser mais serinha, mais coisa, eu era mãe da minha mãe. Ela tava aproveitando uma liberdade ali, você Isso. E eu fui Entendi. meio não, fui bastante Entendi. mãe da minha mãe. E assim, hoje, eu entendo os papéis, né? Até estudando psicologia. Eu ia falar sobre gente, ó. A gente entende que uma caneca é uma caneca, o líquido é o líquido, né? Cada coisa no seu quadrado. Mas você falou de feminismo e falando em cima disso também, porque eu sou de 79 também, você é de 79 também. Aham. Nossas mães não é que foram obrigadas a casar, mas casavam muito cedo. É. E quando separavam, quer dizer, não tinham a vivência de uma adolescente, de namoravam Sim. com o primeiro namorado, com o segundo, então que perdiam a virgindade. E aí tinham essa segunda adolescência quando separavam. Porque eu sinto também uma coisa da minha mãe também, quando você Tem falou. choques de gerações, assim, e tem coisas que eram muito marcantes. A minha mãe sempre foi muito livre, uma mulher muito. Minha mãe Ela é também. muito. É viva a tua mãe? É viva. Minha mãe tem 79, fez 79 anos com. Que legal. Ela adora roda de samba. Minha Ah, mãe viaja com as animada. amigas, Ih, animadérrima. Minha mãe, ela tem uma feminilidade e uma alegria, assim, de viver, uma vida, sabe? A vida dela brota por todos Aham. os poros dela, sabe? Ela já era, assim, casada, mas acho que depois que ela separou, isso ficou ainda mais em evidência, né? Uhum. E é isso, eu também peguei esse lugar. Eu também entendo que naquele momento eu me achava mãe da minha mãe. Que acontece isso também, do próprio filho, você achar que eu tinha que cuidar dela, que eu tinha que proteger ela. Então, muitas coisas eu tive que fazer muita terapia para entender, né? Cada coisa no seu lugar, no seu quadrado, tudo muito bem resolvido, graças à terapia. A terapia está aí, né? Ajuda muito, Na né, análise, gente? ajuda muito. E hoje eu, como mãe, eu Em vejo dia. que eu. Em dia. Em E dia. nunca vai Só parar por de estar hoje. em Não, dia, né? Pra mim, só vai estar em Porque- dia daqui a umas 3 encarnações, mas Isso. tudo bem. Mas o importante é isso, a gente ter essa consciência, né? Que a vida, ela é a gente tá sempre em transitoriedade, né? E, enfim, e aí com os meus filhos, só para voltar Eu pro tô né? vendo aqui, Claro, só- o link. Como é que eu tenho vários, com os tenho meus vários links aqui. filhos. É isso, eu procuro sempre estar atenta, mas estar sempre colocando as coisas nos seus. Orientar eles, né? Monitorar. Eu converso muito e falo para eles sobre essa diferença de geração, né? E tanto que eles falam, eles já até falam a geração Z e a mãe. Milênio, geração Z, olha. Aí o meu mais velho vira pra mim e fala assim: mãe, eu que sou da geração Z, aqui com a gente é assim, assim, assado. Então eu acabo aprendendo, eu escuto, eu tô aberta à escuta. Eu acho que tem uma grande diferença. Na minha Isso época aí. não tinha muita É, escuta, é sabe? isso e pronto. É isso aí. Era isso e pronto. E o fato de ser mãe famosa Então, pra eles, porque era eles do demoraram colégio, das pouquinho festas. demoraram um pouquinho pra entender Aham. isso. E até hoje... Mãe famosa e gata. Não, eles Pô, não, são super... sim. É muito lindo. Eu me Sim. arrumo e eles ficam, mãe, você tá linda. Que O amor. meu mais novo, ele fica, você tá linda, mãe. O Que mais amor. velho também. Mas os dois são bem grudadinhos, assim, com essa Aham. coisa de mãe, você é linda. E aí elogia o cabelo, fala sua roupa. O mais velho tem ciúmes. Então, às isso. vezes, vem e Que tampa. bonitinho, que bonitinho. Tem essas coisas. Mas eles demoraram a entender. E até hoje, assim... Quer dizer, principalmente, acho que depois que eu saí da fazenda. Porque teve um antes. Assim que eu tive eles, né? E eu me dediquei à maternidade, que é isso. É um hiato que a mulher Sim. vive. E eu quis mesmo. Eu quis me realizar pelo lado pessoal, né, de ser mãe, e para a mulher é um peso muito grande, porque a gente tem que abdicar da carreira para se dedicar, né? Então eles têm uma diferença de 2 anos entre eles, então meio que é isso. Ficou no mesmo cesto. E aí eles não me viram trabalhando tanto. Eu cheguei a fazer algumas novelas, 2 eu acho que com eles, mas não teve uma repercussão, não era isso. Eu saía, algumas pessoas vinham, me reconheciam, mas depois Na da fazenda
E pra eles foi muito difícil, né? Porque eu tive que ficar fora durante 3 meses sem falar com eles, sem me Caramba. comunicar Eu ia com falar eles. sobre isso, porque tem a parte E quando eu isolamento. saí, eu já saí super assediada, né? Então, e aí eles ficavam assim, mas Foi mãe, quando você é isso? famosa. Final de 2022. É bem recente, bem recente. E aí eu lembro deles me olharem assim, e me agarrarem, e as pessoas pedindo pra tirar foto, e eles ficarem agarrados. Eu também quero fazer foto. Eles não queriam me soltar. Foi quanto Caramba. tempo lá dentro? 3 meses. Isso pra uma criança É muito. Pra eles foi muito tempo. São 10 anos, assim. Pra gente Quantos? que Pra viveu um confinamento, parece que foi Pra muito você, mais. pra mas- você também é uma experiência louca Na de sua tempo. época não eram 3 meses, não, eram 2 ainda. Hoje foram 64 dias. Eram 2. 64 dias. Mas a gente passa. Mas é quase um transubstanciamento, porque a gente passa por tanta coisa emocional ali dentro. E você sabe, você vive numa outra realidade, isolado mesmo. Quando você Um mundo paralelo. paralelo. Uhum. Foram 104 ou 106 dias, porque a Caramba, gente contou. Meu Deus. Pra eles foi muito Eu não difícil. aguento. Sim. E eles até hoje, quando Jamais. as pessoas me abordam na rua, mãe, você é famosa. E aí os amigos, as amigas, né, que falam, que vem das mães, né, as mães que são da nossa geração, cresceram vendo o show da Xuxa, fãs da Xuxa, de Paquitas, aí falam pras filhas. E você vê também, a Xuxa atravessa gerações, né, não adianta também, ela atravessa gerações. A Xuxa fez implante agora. Xuxa? Fez. É mesmo? Tô Não sabendo. Mas ela não tem tô alopécia, né? Não tinha- ela não tem, fez Ela implante. persa ou alopécia? Agora Gente, fiquei fez confuso. implante, tá? Tô carequinha, É. assim, bonitinho. Acho não bom sabia. poder fazer, né? Sabe que ela fez na Turquia? É tão bom. Vem aqui, É né? Aqui, Ela fez na é tão Turquia? bom, gente, bom. Quem quer pão? Então, mas aí ela atravessa. Aí os meus filhos mesmos, eles ficam assim, mãe, mas você foi Paquita, e querem entender, porque não entendem o contexto do que é Paquita. Claro. Porque nem Tem- tem programa hoje pra criança nesse formato. É. É uma né? realidade diferente. Hoje as pessoas voltaram a abraçar as Paquitas por causa do documentário, mas as Paquitas ficaram um tempo assim, que é isso? Isso não é arte? O que são essas pessoas? Falemos disso logo, Ah. então. Teste e entra no Vira Paquita. Aham. Você já tinha uma carreira de modelo? Não, Nada, nunca zero, fui modelo, nada. Não, só dançava, Dançava, estudava, fazia meu inglesinho. inglês. Aí falaram, vem cá, faz Não, o testinho. Não foi, vem cá, não. Eu, fanzaça de Xuxa e Paquitas. Cresci sonhando com aquele mundo, querendo fazer parte daquele Você é de onde, mundo. Bárbara? Só pra saber. Você... Copacabana. Copacabana. Nasci em Botafogo, mas cresci ali em Copa. São a Copacabanense. Eu falo garota, tem a garota de Ipanema, né? É. Eu sou a garota de Copacabana, gente. Aí você não fez, não havia uma carreira de modelo. Nada. Eu tinha a foto que eu levei pra lá, tinham meninas pro primeiro teste, você tinha que levar uma foto. Composite, Nem bonitinho. composite. É. Eu levei uma foto minha na praia de Copacabana, de biquíni, assim, Pronto. posando. Foi a foto que eu tinha, que eu achei linda. Ajudou. E eu botei, né? Botei lá na minha ficha. Nunca tinha feito. Quer dizer, fiz. Agora que eu lembrei. Não sei se você tinha Depla. Lógico, estilo de Eu Deplá. Que era Lógico. Tu fez também. Tu fez também, Depla. Fez lembra? Depla também, fez Nada. sim. Foi As pessoas nada. ficavam sem nariz. que Era tanto efeito que as Era mulheres ficavam sem nariz. Efeito. E umas maquiagens. Nossa, mas aí Ai. tinha foto de tudo, revelava de tudo quanto era tamanho, Sim, assim. pequenininho. E Ai. tinha o pôster. Isso, Era uma... foi isso que eu fiz. Que Tá? ótimo. Foi o único. Mas não foi a foto que eu levei pro teste que prático. desgraça, meu Quando eu vejo essas fotos, eu morro de rir. Enfim, aí eu tinha um sonho e eu queria ser Paquita, lógico. Só que pra mim, eu achava que aquele grupo nunca ia sair, né? Nunca. Foi o grupo que eu cresci assistindo. New Generation. New Generation foi o meu. É o teu, é. Ah, tá. Foi o meu. O grupo que ia sair Que foi a até- nova tá. geração de Aham. Paquita. Foi quando saiu Generation. todos os grupos, todas, e entrou um grupo totalmente Ela novo. tirou todo mundo e Foram entrou vocês. todas. não. É porque até então, eu que cresci, todo mundo que cresceu assistindo o show da Xuxa, você via que saía uma Isso, ou outra. isso. Abria teste pra Pituchita. Isso. Pra Entendi. Catuchita. E aí tinha sempre aquelas que já estavam com experiência, que você recebe quem tá chegando Aham. pra você. Porque assim, acham que Paquita era só balançar o pompom. Não, Não, né?
Não era, tinha muito mais. Muito a gente mais. Era, Eu aguentava porque os berros da Marlene. Também. Porque os beliscões da Também. Xuxa. As crianças com o nariz cheio de crianças- meleca. As mães chatas empurrando as crianças pra aparecer no vídeo. Olha, por favor, você tudo. pode botar a Claudineide na frente? É. Porque ela é linda. Xingava, Ela é linda. macumba Gente, contra tinha de tudo. as paquitas que maltratavam as crianças. Claudineide com a cara parecia que tinha levado um coice de cavalo. Não, é linda, bota ela na frente. Gente, as lendas que tem. É. De tudo, dessa Senta época. Cláudia. São maravilhosas. Mara- Santa Cláudia é isso. Senta, Cláudia. Isso é maravilhoso. Isso aí eu uso até hoje, né? Esse vídeo da Xuxa virou um meme, É. né? Senta lá. Até hoje, quando alguém fala, Ah, senta lá, Cláudia. Eu adoro usar isso. Adoro. Também Adoro. uso. Eu uso várias variações. Tem várias Eu variações. acho, aquele meme né, que viralizou no documentário é maravilhoso. Ah, e o da menina. Eu Que estou show da daqui, Xuxa é que esse? show da Xuxa é esse? É. Que show da Xuxa é esse? Esse. Eu uso Maravilhoso. assim, às vezes falo assim, gente, tem muita cadeira pra pouca Cláudia. Eu tenho muita Cláudia pra pouca cadeira. Você é sucesso. Porque a gente sabe. E aí começa a vida de Paquita. É. Do dia pra noite, passou. Passei. E aí começa a vida de Paquita. Meu E aí Deus foi do uma céu. mudança, realmente. Eu digo ali, mudou a minha vida. Escola, Escola. amigos. Era tudo que eu realmente sonhava. Eu realmente sonhei muito. E era que com você essa- sonhava? Eu queria muito ser Paquita. Não, era um- que você sonhava assim. Porque queria uma coisa é o que tá você do lado da sonha, Xuxa, outra eu coisa é a queria realidade, a fazer parte daquilo. Xuxa. Chegou no teu Aí sonho, você né? olha meu príncipe encantado, gente, olha ele. Sérgio É. Malandro. Entendeu? Gugu Iaié. Xuxa na época usava azarro. A Xuxa tira. Era, nossa. Aí a Xuxa Azarro. tira que as Xuxa perucas, azarro. cabelo careca, Xuxa. Imagina. E ela mudou, né? Não, agora eu uso um perfume textura de sabão em pó. Eu adoro. É É. o que eu uso, tá? Ah, Aliás, que o cheiro! cheiro. Olha, eu adoro. Ah, então Gabé não tem diz, sabor em pó, Bárbara, eu o seu uso. cheiro de homo não é legal. É, cheiro... eu gostei, porque eu não Como? tinha sentido ainda. Agora que todo mundo falava é um perfume que tem cheiro de sabão em pó. Não tem. Não. Gente, não muda não. Fala que você não gosta. Ele é Não, maravilhoso. gostei, Falou eu que você não Ele é gostou. bem Gabé gostosinho. diz que não gostou. Não, porque eu não conheço o Azarro. Eu lembro, gente, O era Azarro louco era por é. Xuxa. Eu sabia de tudo de Não, Xuxa. e ela era tinha aquela coisa assim, ela passa e o cheiro Fica, ela é assim, neurótica com É. essas coisas. Mas É. 77, 55 quilos, sei tudo de Xuxa. Mas eu não entendo que a Xuxa fica com aquele cachorro o tempo inteiro no colo, Rinite, todo gente. mundo. Fica- Meu Deus Duram do 3 dias que eu morri de céu. rinite. Imagina, Xuxa, vou contratar você, tá. Só vai eu e meu cachorro. Ela tem 457 cachorros que morrem todo dia, 3. Porque de rinite, quando perfume Meu do ar-condicionado Deus. menos 8. Ai, que horror, gente. É. Corta É isso. assim. E aí começou a Paquita, não sei o quê, Então, aí aprendendo, minha- dançando, coreografia. foi- Primeira musiquinha. Gente, eu que lancei. O primeiro Hit. hit. Bárbara O diz. primeiro hit foi o carro-chefe, né? O meu Aquele carro-chefe, eu Paquitas, cantava, Nova as outras Geração. dublavam, Nova Geração. A gente, lógico, playbackão, né, Ó, meu amor? imagina, pelo amor de Playbackão, Deus. né? Foi a música que eu cantava. Oh! Solava. Telefone toca. Como Ah, que como é que é? é Como mesmo? que Como é que é? era Como mesmo? que é? Ah, por Qual favor. vai? Foi a semana inteira esperando o telefone tocar. Ai, que bonito. Olha que bonitinho. Ah, gente, vai gostei. continua. Não lembro. Na esperança que talvez um dia você fosse ligar. Ah, gente. que lindo. Ah. E tem um arzinho na voz É, sensual. roquinha, né, Ah, meu que amor? Mas eu não sou legal. cantora, não. Eu lembro até que você falou agora cantora, eu não sou Ah, eu achei cantora. fofo, Não, hein? mas que Fui can- cantora Quem de- canta de- também, quem canta seus seus males males em- espanta. Não, eu sou dessa amo pessoa. cantar, Então, mas sem a menor pretensão Mas você quer- de ser cantora. uma pergunta. Tá? Gravou um selo? Tem dois, então, amor, meu amor. tem dois de selos, Paquitas amor, Nova desculpa. Geração. Sou cantora sim, Bárbara Ah, não, mas diz. peraí. Não me achava Você é cantora, mas cantor. agora Ah, você pode cantor sim, tudo. cantor sim. Gabriela, Sou você é cantora. cantor. Mas tem vozes, tem vozes. Tem Tá, eu não vozes. sou tão desafinada, Não, fiz, você foi- fiz não. aulinha de Não, canto, afinada. né? Mas não tenho a menor pretensão de dizer, sou cantora. Mas dá Teria pra que me cantar. preparar Bárbara muito. diz, se eu não sou cantora, Melody também não é. Dá pra fazer uma fada, uma Sim, princesa. ok, é. Tem uma história maravilhosa da Audrey Hepburn, do filme da... Eu não vou lembrar o nome exatamente do filme, aquela música. Moon River, wider than as ma- Fizeram a música pro tamanho da voz dela. Então ela tem uma voz que é uma pequenininha e é um grande sucesso Um beijo, do Vanessa da cinema. Mata. É um Ai, grande sim, né? sucesso do cinema, porque a gente faz a Compõe música... Sim. músicas sobre... Mas aí sim, você vai dentro dali Da da tua da sua possibilidade. Agora é difícil quando é. você não tem voz nenhuma pra E aí- cantar. E você acha que você tem. Ai, pai, Um beijo, puxado. Xuxa. E aí, Porque quem canta mais espanta e espanta os outros também. espanto tudo em Espanta volta, né? A tudo. Aí energia. fica puxado. Gretchen é cantora ou não é cantora? A Gretchen é performer. Gravou selo, é Boa. cantora. Performer, E Gretchen. Tami, é cantora ou deputado? Ai, gente, aliás, essa música dela tem uma música que Da
Do Do Tami. Tami? Do Tami, é. O negócio E do Tami, exatamente. É, que também é me corrigi. o... Você tá aí, sentado no sofá com a sua namoradinha, tirando sarro e... Você sabe Eu essa? vi, Você cara. me quer, ela também... É, Aí eu acho que ela vai pedir o que você quer, o negócio. O quer. que é isso? Ele vai falar isso Nesse mesmo? jogo, quem mãe é você? Sei lá, eu sei que eu e o Irã, a gente adora Eu ficar, a amo. gente vê isso. Ai, e a eu gente Já amo. puxou a Eu pauta, já amo. puxou o quê? A próxima pergunta. Irã Malfitano, um gato selvagem na sua vida. Um gato selvagem. Gato selvagem. Olha, que bonito. gente. Olha esse casal, gente. Oh. Meu Deus do céu. Aí fala um pouquinho grande como anda surpresa. o coração nesse momento. Conheceu lá na. Você Uma- conhece... Não, Vocês não. te conheceram na fazenda ou já te Não, conheceram? Não, se sabe, a conheceram, gente- já tinham trabalhado juntos, que eu É, eu pesquisei. já Fez sei. malhação. Dizem que não tinham trocado nem um beijinho em uma festa, nem Nada. nada, nem um olhar. Nada, nem olhar, nem. Mas quando você nenhum viu o Irã interesse. num malfitando Ô, ele, malfitando, não. ele foi aos Ai, pouquinhos, ele malfitando. eu tava bastante bloqueada, assim, sabe? Porque eu entrei na fazenda com o meu propósito, cara. Eu não vou deixei ganhar, meus filhos em canceriano. casa. É, capricorniana. Eu fui e falei, caraca, eu tô... Quero ganhar. Quero ganhar. Eu queria chegar na final. Falei, cara, eu preciso chegar na final. Eu sei que vai ser difícil, até porque eu não tenho zero perfil, né, de, sei lá, de fazer escândalos ou lá. Aquele perfil que todo mundo fala assim, ai, mas esse aqui se destaca porque vai pra briga, porque não sei o quê, né. Enfim, eu cheguei com outro meu perfilzinho lá, que até achavam que davam nada pra mim, eu quietinha, porque eu sou mais observadora, fiquei quieta só observando, geral, e deixa as pessoas acharem que eu tava ali uma planta morta, porque eu sabia que eu sou assim, eu sou muito quieta, aí já é meu temperamento. Sou muito calma, mas, cara, se eu tiver que entrar aqui no embate, vou evitar ao máximo entrar no embate, mas eu entrei no embate, meu amor, aí eu vou com todas as minhas, porque eu já vou fazer uma leitura, vou Já vir tem a com briga toda a toda leitura, organizada. tá toda organizadinha. Já tem o mise en place das Isso, facas. Ó, essa é. faca aqui é pra cortar, essa Isso, pra porque eu fico destrinchar. quieta, e aí a pessoa não dá nada por mim. Dá nada por mim. E eu tô aqui já aqui. Olha. Porque ele falou aquilo, porque aí naquele momento... não Aquariano sei o que, pinta, gente, eu falo. e aí, na hora, a pessoa até fica sem entender. Ela é boa de teste, né? Ela passa, ela ganha. É verdade. É, você amor, é. Você passa em teste em coisas. Você passa em teste, passa em Acho que tá coisa. falando de Paquita. Ah, de É, Paquita, né, porque Você Eu já vence. fiz testes que eu já perdi. É, né? Eu já também não filha, Deus me passei. livre, É né? isso, né? Ei, já- Deus, Não passei em todos os testes. Não, positividade não. Eu sou... Mas quando eu foco numa coisa... Mas aí Irã Malfitano, né? É, A gente se Malfitano. encontra... Aí a gente já tinha feito juntos Malhação. E, poxa, eu já namorava na época. Tava namorando, eu sempre fui muito certinha, tá? Eu tive namoros... Não, nem não, era. a mas- gente se dava... A gente se dava super bem, assim, aquela coisa de encontrar um colega que... Ai, beleza, oi, tudo bem? Sempre conversas, assim, bem superficiais e pá. Nem o telefone dele eu tinha. Ah, gente. Nem o telefone. Às vezes Só é bom, às vezes é bom nessas situações. Às vezes é bom. e aí, assim, acabou que a vida, né? Ele casou, eu casei, teve uma filha, eu tive 2 filhos. E aí a gente brinca que a Fazenda foi feita pra confinar a gente, pra juntar a gente. Ah, Né? Essa achei é uma bonito. brincadeira entre a gente, tá? Achei bonito. Que aquela fazenda toda foi, no final das contas, pra... Cara, esses dois têm que ficar... Deus, de uma certa forma, a vida, Deus, os deuses... Ele saiu logo... Assim, Ele não- ficou em terceiro. Ah, tem o terceiro. A gente então foi até foi- o final. Não fica Meu Deus, o ali. cachê foi bom nessa A casa. gente Foi, se foi um bom encontrou- cachê pra casa. Vocês foi. cuidaram de muita vaca ali. Fez. A gente brinca assim, que de uma certa forma, nessa vida, a gente, Deus Não vou colocou fazer a essa piada, gente... não, Eu eu sei, pensei fica numa quieto. piada. Pera aí. Eu pensei numa Eu piada. escutei. Eu escutei. É? Bem, Horrível, uma ai, baixaria. Horrível. Baixaria. 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 Tá Eu bom. escutei, uma coisa horrível. Dentro da minha alma eu escutei porque eu fiz também. E eu perdi. E eu aqui voando na minha... Aceita, Ai. recebe. Nem vi. Ó, recebe que é bom. Recebe, Gente, aceita, tá bem, tá recebe. bem, tá bem. Horrível, uma baixaria horrível. Mas igual aí- laticínios. Ela Tá bom. recebe, Não é? aceita. Olha que eu sou curiosa, eu vou ficar recebe, tentando aceita. descobrir isso aqui, hein, gente. Que horror. Mas aí, eu tava querendo conversar aqui, falando, e vocês aí, não sei o que, eu nem Só na piranhagem. nem percebi. Mas o que eu tava querendo dizer é que a gente teve vários encontros profissionais que nada rolou. Aí a gente teve que ser confinado, os dois ficaram confinados, já separados, né? Já com a Uhum. vida num outro momento. E aí, quando eu soube que o Irã estaria lá, e eu só soube se eu não me engano, um dia, porque vazou os Aham. nomes.
tem essas coisas, né? Ficam sempre Tem. tentando descobrir quem é que Tem. tá, quem não tá. Twitter, blá, 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 Twitter blá. ferve. Então, vazou. E quando eu vi meu nome inteiro e comecei a ver o nome de todo mundo inteiro, eu falei, ups, isso aqui é a lista oficial. É a lista oficial. E aí eu vi o nome do Irã. Fui vendo assim, não conheço. Ai, gente, não sei. Jojo isso aqui todinho, era... péssima. Não, a Jojo foi antes de mim, né? Ela da É. Deolane. Deolane. Ah, Deolane, É. Deolane. Aí, Vai quando eu ser vi o tigrinho. Irã, juro, deu assim um afago no meu coração. Já Ficou passou quentinho. Eu falei, aquele- Irã, uma pessoa que eu conheço, que eu vou. E aí eu botei na minha cabeça, vou ficar colada nele, porque ele vai ser o meu aliado. É a pessoa Errada que não eu tá. conheço. Errada eu não tô, né? Porque lá você tem que encontrar. E aí eu colei bem, ele colou em mim A também. gente entendeu. colou. A gente entendeu, amada, que vocês colaram muito bem. Mas eu demorei pra entender que eu tava apaixonada. Porque fiquei bloqueadona, pensando assim, tá, ele é gato, gostoso. Ele fazia uns carinhos em mim que lá no confinamento você fica... Dava os assim, arrepios. mas eu não podia deixar, eu sou muito durona. Eu sou durona, Os tá? gatos. Os gatos. É, Como é que vira um jato? dava uns arrepios, dava umas imaginações. Isso que vocês tiveram aí? É. Tive várias imaginações. não foram essas não. Sonhou? Chegou a Não. sonhar? Sonhar. É verdade. Nem se fosse com ele ou Não, com... mas eu pensei. Pensou? Tive pensamentos, Pensou. né? No Big Brother eu sonhei que eu transei comigo. E foi péssimo, gente. Fiquei tão constrangido. Transei comigo mesmo. Uma E aí, merda. conta? Foi Eu tive esse horrível. sonho. Por quê? Horrível. Ai, foi péssimo. Vocês Eu tava- faziam como? Ai, foi muito Você com você ruim. mesmo. Acho que eu tava sem alongamento no sonho e foi horrível. Ai, Foi podia ter horrível. sido uma boa, né? Pelo menos me ajudou. Eu poderia me Ai. ajudar, mas não me ajudei, me atrapalhei. Ah. Mas teve final? Finalizou? No final, não tá. Eu dormia com a Leca, ela estaria grávida. Mas enfim, gente. Mas enfim, vamos... Mas aí eu demorei a entender. E aí eu só me abri, fui realmente Cuidado, Né? cuidado, que tem família vendo. Só me abri pra esse amor. Me abri pro amor, você Grama Eu Timão, só ela fui secou. abrir para esse amor Entendi. uma semana depois. Do que já tinha que acabado. Ah. Que até então eu tava foi aonde? falando na casa do Chay, que foi o Chayanne é um dos participantes, né? Da minha edição. Quem E é aí- Chayanne? Gente, você falou Chay, pensei que fosse É, o Chay é de Suede. Suede. Eu falei, Não, o Chay iraniano. Time iraniano. Hã? Meu Deus do céu, iraniano na coitado. minha edição. E ele ficou Coitado muito não, amigo. imagina. Sim, É, mas tá né? passando É por lá, iraniano. Tá, Porque tá... a família dele tá Imagina. lá do Irã. E até, vindo pra cá, eu até mandei uma mensagem pra ele. situação, né? Eu Não pensei logo na sabia. família dele. E a gente pensa, eu penso nos meus amigos israelenses que estão lá em Israel, Ah. penso nos meus amigos, a família dele que tá em Gaza, eu não conheço ninguém, e me solidarizo também pelas pessoas Gente, de Gaza, lógico, é isso. claro. É porque é muito fácil, a gente aqui no Brasil, tá tudo muito bem, mas a É. guerra tá acontecendo e muita coisa que está vindo, né, que vai Sim. acontecer, que pode acontecer. Fica, Claro. Estamos num E- campo minado. Exatamente. Olha pra onde a gente foi, pra uma guerra. Mas Isso é aí. isso. Mas é que é isso, né? Não Da tem como humanidade, também a gente tem que gente... ficar É. sensível a tudo. Mas então foi o Chay fez um jantar na casa dele, já tava tudo meio que combinado, porque ele estava querendo ser o cupido da gente. Ah, já que tinha um clima no fofo. ar. Estavam tentando de tudo quanto é Que jeito. que é e isso? eu Tipo, tentando, você tava quase- bem tavam abrindo, não quase sei o me que. Que empurrando, isso, Bárbara? Me empurrando. ajuda, meu amor. Era uma coisa meio que... Eu vivi, eu me sentia até Mas uma coisa meio a mídia adolescente. falava já, o pessoal Já. falava. Já tinha os Eu carinhos, saía. É, eu não Já sabia. tinha, Já como tínhamos é que fala? eletricidade. Já Chip, tinha, que já isso, tinha chip. Bárbara? Ah, Bárbara, vou me abrir, É, né? vou me Os abrir. carinhos. Esse é o Chay, é o Chay. Não sei É o quem é. Chay. É o Irã. Quem é esse? Esse é o Chay. Esse é o Quem Chay. é, gente? É o Irã, ele é do Irã. Menina, Isso, e quanto por isso Irã. que Meu quando eles se encontraram, eles Deus. ficaram super... Menino. iraniano e o cara do Irã. E o Misericórdia. Chay que é do Irã. Ah, entendi. Aí rolou uma Gente, que conexão. metalinguagem, Uma né? metalinguagem. Achei tão assim. Nações Unidas. Sim, mas nada é por acaso. Nada. Né? Acho que Nada. nada. Eu acho que na Gabé hora de se brinca com escalar... as causas. Eu acho que na hora de se escalar humanitárias. um reality, eu acho que tem todo um pensamento aí de... De fazer né, conexões. de fazer coisas, Agora, conexões. vamos fazer as conexões. Já vou fazer uma Ai, puxa. homenagem a Troar. Meu nome, Gabé, é um sobrenome iraniano. Olha, Gabé. Gabé, é iraniano. Gabé diz, vou pedir Acabou. asilo no Irã. Vou sair daqui. Deus me livre. Meu Eu já tô Deus, exilado aqui no né? Brasil, né? Nossa. Olha só, gente. Que coisa, o Irã aqui, ó, presente. Aham. E como é que... Agora eu vou voltar um pouquinho pra ir pra frente. Vou voltar um pouquinho pra ir pra frente, posso?
Ué? Posso? Pode, a gente tá Vou indo pra pra frente. tudo quanto é lugar. Depois eu tenho um negocinho, vou me abrir, não sei o que negocinho. Aham. Esse negocinho, vou dar pra frente. Vou botar pra frente. Hum. Que é o seguinte, aí você, Paquita, acaba Paquita, sonho de Paquita, nananã, Hilarie, etc, etc. E aí, Bárbara, como é que foi essa ida pra ser atriz? Porque como é que você faz essa... Porque é uma virada. Porque também, ela falando, sempre eu vejo, quer dizer, uma intuição aqui, sempre de recomeços. E você sem medo desses É. recomeços. Aham. Como é que foi isso pra ser atriz? Pra Já tinha uma exposição Sim, da mídia. Foram 4 anos como Paquita, né? Mas, assim, ter sido Paquita não abriu a porta para eu... Lógico que, assim, a Marlene, você fala da Marlene, mas a Marlene foi a pessoa que conseguiu com que eu falasse lá dentro da Globo pra... Ela tinha o Mário Lúcio Vaz, né? Uhum. E ela marcou, falou com ele, olha, eu tenho uma Paquita que tá estudando, e agora ela deixou de ser Paquita, tá começando a quer começar a fazer testes, e ela conseguiu que eu fosse Legal. conversar com ele, fizesse a minha inscrição lá, fazer o cadastro, né, no Recursos Humanos na Globo, então tudo começou ali, ela me ajudou. A Marlene, ela me ajudou muitas vezes, sabe? Que ótimo. De diversas maneiras. Só que aquilo não abriu portas. Eu comecei a fazer testes, tanto que você ficou brincando, fez vários testes e que eu não passei. Fiz testes para várias novelas que não rolou. Eu também. Até que eu passei. Gabé também. Eu nem fiz. Eu fiz vários testes. Enfim, isso faz parte, né? Isso Um beijo, no Malhação. início. Malhação. Você fez Malhação. A primeira novela foi Malhação. Não, foi Porto dos Milagres, foi uma Poucos novela. Milagres. Então, assim, eu já tinha, você perguntou como foi ser Uhum. depois de Paquita para ser atriz. Eu sempre também fui muito, minha cabeça, lá na frente, no meu primeiro dia, a Xuxa me apresentando no programa, como uma das suas Paquitas de nova geração, eu lembro que eu montei todo um discurso para falar, tô muito feliz, quero ser Paquita, só que eu só chorava, e não consegui lembrar de nada. Eu só Sei. consegui falar o seguinte: eu quero muito aproveitar porque eu queria ser Paquita, eu também quero ser atriz. Olha aí. Já lancei uma atriz. Aquela tua coisa de antecipar as Eu coisas. tô sempre, Eu tô, tá vendo? Tô Eu ligado. tenho. Ah, é? Não, tem Eu uma tô Bárbara caralho. aqui dentro que você- tá sempre abrindo os caminhos, entendeu? Você, Que você ótimo. prospecta pra você mesmo. Isso. Acho bom. Então tem esse vídeo. No primeiro LP da gente, que era um LP ainda, né? Antes de CD, Sim. tinha assim, cada uma de nós tinha que falar sua cor preferida, o que você gosta, o que você não gosta, um sonho. Sabe qual foi o meu sonho que eu escrevi? Ser Paquita e me tornar uma grande atriz. Foi esse. Então, assim, eu sempre tive esse desejo também. Só que aí... Antecipa tudo. já tinha um foco, né? Já tem uma vocação definida, assim, né? E no meio de um sonho que tava começando. Tinha já quantos tinha anos- quantos anos outro. você tinha? 16. Não, pra atriz. Aí, como atriz, foram 4 anos como Paquita, eu saí com 20 anos. Aí 20. atriz, 20. Aí eu fiz uma peça com Oswaldo Montenegro. Tava aquilo bem nisso. Que não me pagou, ficou me devendo cachê, o Oswaldo Montenegro. Ele Mentira, me me não, mentira, me não. Ele me mentira. chamou pra trabalhar com ele Mentira. pra ir pra Brasília. Talvez tenha sido até na mesma época. Você foi Só que não dava pra mim, eu tinha que abandonar. 99. Foi por Isso aí. mim. Foi por aí. A E gente ia aí- trabalhar junto. E aí olha. fez uma Fiz uma peça, novela, comecei a fazer testes e até que eu passei em Porto dos Milagres. Malhação e E Senhora e eu do... estudava, tá? Porque é Ó. importante, assim, eu sempre fui muito serinha. Eu sempre nunca gostei de fazer nada superficialmente. Eu sempre fui aquela cabeça, Uhum. assim, tipo, vou fazer, então quero fazer o melhor que eu posso. Então, assim, eu queria ser atriz, mas eu sabia que eu nunca estudado teatro. Uhum. Então eu comecei, foi quando eu saí da faculdade de dança e fiz artes cênicas, né? Tive grandes mestres lá que me ensinaram a base do teatro, que é a base do teatro para ator. Foi faculdade de cinema, faculdade de cidade? Não, era a faculdade da cidade, Uhum. a universidade, né? Universidade. Então, a Nandi como mestre, Alexandre Melo, tive grandes Sim. mestres ali, professores, entendeu? E aí eu fazia O André Paz Leme. André Paz Leme, eu não cheguei a ter aula com ele, mas ele Ele era um era um dos professores. Chegou a ser coordenador também depois. Sim, verdade. Então, assim, eu fui e eu sabia, assim, as oportunidades vão vir pra mim, mas eu quero estar preparada, porque oportunidades, ok, vão surgir, mas é pra você manter a oportunidade. Então, eu sempre tive muito compromisso
com o ofício de ator. Não era quero ser famosa, não é quero ser atriz pra sabe, assim, o ofício. glamour. Não, eu quero fazer muito bem o que eu for fazer, né? Então, eu comecei a estudar, fazia até um curso também pra TV, porque também era eu chegava pra teste na TV e diziam que eu tava muito over. Ai, sempre tem isso. Tem que conter pro audiovisual, pra televisão tem que ser pequenininho. Isso. Então, também lá atrás eu fui buscar isso, né? Pra eu entender e dosar. E aí eu comecei a fazer, então, novela. Aí veio Porto de Milagres, que foi teste. Malhação, eu fui convidada pra fazer a vilã. Que aí eu já, nossa, aí aquilo você faz assim, nossa. Foi minha primeira vilãzinha teen. Nossa, gente, vou pra nossa. uma novela que o pessoal fala mal dos atores. Eu vou lá ensinar pra ele. Nada, tava todo mundo ali começando, né? Nossa. E aí vem é uma grande escola Senhora ali, do né? Destino. Senhora do Destino. Um casal gay. Que foi linda a história da E Jennifer aí? e da Eu Eleonora, lembro. tá? Lembra? Foi lindo. Eu lembro. Agora, eu lembro também que a gente tá falando aqui de 2004, 2005, a época da novela, e ainda tinha... Não era O como quê? é hoje. Ainda tinha Era. bastante cuidado. Eu lembro de que foi falado assim, olha, vamos fazer de uma forma bem delicada, porque tudo vai depender da aprovação do público. Porque anteriormente chegaram a matar. Primeiro vão conhecer, lembra? Lembro, Que foi Cristiane lógico. Torlone, acho que... Cristiane Torlone Porque... e Silvia Silvia Pfeiffer. Pfeiffer. É porque teve a morte anterior, já tinha um monte É. de sapatão Então, morreu. eu digo assim, eu sempre falei, era como se a gente estivesse trabalhando na corda bamba. Vamos ser amiguinhas. Elas vão ser É. muito próximas. E de repente, é isso, a personagem da Mila Cris, que era Eleonora, ela já Lembro. tinha experiência, ela já era uma mulher mais... enfim, que ela já tinha tido a experiência e ela já sabia, era mais velha. Uma e era a sapatão, outra Jennifer- sandalinha. Sandalinha, É, uma coisa... E a Jennifer tava tendo a sua primeira... Ela se descobriu apaixonada pela lindo, era melhor muito amiga. lindo. Que legal. E foi muito bonito. Então teve a questão da... Mas teve Acho- beijo, não, né? Teve selinho. Teve selinho. Selinho e teve Noite de Amor, tá? Ó. Elas- Tinha música, qual era a música da trilha sonora? Ai, era a Adoro Nora essas Jones. coisas. Não é essa, Não era da essa, Nora então, Jones. gente, desculpa. Peraí. Próximo. A outra da Nora Não vou Jones. lembrar. Peraí que eu sou péssima pra... É uma outra da Nora Jones. Ai, não vou lembrar. Gente, É. você não precisa Tá preocupar bom. com isso, pelo Em amor de algum Deus. momento- Ah, não, Mas agora eu foi quero Nora saber. Jones. Agora eu Agora quero saber qual E que é a teve música uma da Nora noite Jones. linda. Agora eu fiquei E elas curioso. adotaram também uma criança. Foi muito Oh. bonito. Ih, não lembro disso, dessa parte. Adotaram o Renato, o filho delas, a Eleonora adotava um menino. Eu não lembro dessa parte, gente. E foi lindo. E tinha o Giovanni Prota, que era o Zé Wilker. Sim, É, lógico. maravilhoso. Que fazia um broncão. Maravilhoso. Essa. Não conheço, gente. Muito Sim. obrigado. Próximo. Mas Sweet Words, é uma coisa assim. Those Sweet Words. Sim, eu lembro, lógico, lembro. Eu não Muito lembro. bonita. E dava um tom Ó. pra aquelas duas. Ó, uma voz com A voz. arzinho, Ah, ó. É lembro. Ó, tipo... eu pensei na Nora eu. Jones quando você começou a cantar, juro por Deus, É? olha só, lógico. Então eu poderia cantar. Posso ir Lógico. por esse... Ah. Só fazer, cantar aqui, né? Aí, Vou arrasou. pensar sobre isso. ainda bem. Pensa. Eu tô falando Pensar, sério, eu tô né? falando sério. Tá. É. Gostei. Ó, direcionamento. Ela é maravilhosa, É. começou um Agora, disco novo maravilhoso. aqueles inclusive. produtores de elenco agora que não tem carreira, fala, vou fazer uma consultoria artística na sua Ah, é. carreira. É, Ai, agora... pedido. E você sentiu, na rua, você ficou com medo? Teve alguma reação agressiva porque as pessoas, com o casal? Não, teve o que foi Tem coisa que você tá fazendo diferente. mesmo. É. Não, isso daí que Ah, foi sim. agressivo. Não é nem agressivo, não. Mas vamos chegar lá, peraí. Sobre Senhora do Destino, teve muito assédio feminino. Ah, meu Deus. Ó, E masculino também, Também, é. porque na época eu fiz a Playboy. E quando eu falei dos Misericórdia. filhos, eu na verdade, Entendeu? eu ia já puxar esse tema. Foi isso. Então, mas pra mim É o isso. diferencial, o assédio masculino sempre existiu, né? Uhum. Sempre existiu. Tanto que, naquela época. Bárbara você diz, posar sou gata nua mesmo e era ponto. você. Não, sempre existiu porque o assédio com as meninas, com as. Sim, Você fazer sucesso e ninfetas. você estar numa capa de uma Playboy significava que você era sex symbol. Então Isso era uma coisa muito legal. Vamos do início. Era Veio pra com isso, a Playboy era pra Era esse isso. público. novela. Para suprir as necessidades Isso. sexuais das pessoas que chegam Isso, vamos do início. fetiches. Novela, e aí veio um convite.
que pesou? Foi a grana mesmo, no sentido... Era bom pra resolver uma situação? Ai, Pra mim foi muito difícil. E como foi fazer? Em primeiro lugar, assim, foi muito difícil porque eu sempre tive uma questão muito grande, como eu falei, com a minha intimidade, né? Eu era muito recatada. Quem me estimulou muito foi quem? Mamãe. Minha mãe já fala. queria ficar junto. Minha mãe anda pelada pela Já casa. queria ficar, eu senti. Vamos, bota esse peito pra Isso, fora. minha mãe fala assim, minha filha, você vai fazer uma cena de nudez que você não vai ganhar nada por isso. Pelo amor de E Deus. vai estar pelada, você vai estar ganhando dinheiro, vai mudar a sua vida, vai lá, faz umas fotos bonitas. Então, assim, e aí eu comecei a escutar minha mãe e isso. Aí eu falei, Sim. bom, pelo dinheiro, lógico, né? Não foi pela... Lógico que teve todo um cuidado pela parte artística, porque, Sim. né, não queria Não, e tem outra coisa. escancarar, Aquela coisa, né? Parece o teu Queria- esôfago. Mas assim, é nudez, É. né? Sim. Então vamos fazer uma nudez de uma forma que seja bem bonita, né? E aí, a grana, lógico, Pelo amor que de pesou. Era isso, né? Deus. Sim. Mas, ao mesmo tempo, foram anos de terapia. Porque abriu ali um portal pra mim. É isso, é a menina que tá aos pouquinhos se abrindo, né? Que eu tinha muita dificuldade em me colocar em exposição. Eu sofria assédio, sofria abuso, Sim. então lá na minha infância, então foram coisas Meu que foram se Deus, abrindo. Bárbara. E aí o assédio dos homens sempre foi muito ali presente na minha vida e eu me vi muito exposta. E aí era aquela coisa de ficar desconfortável porque a pessoa vem te dar a revista pra você autografar. E você tem que tratar isso de uma forma muito natural, né? Sim. Então, assim, durante muito tempo eu consegui, porque eu tenho também uma coisa muito forte ali de bancar a. Não, tá de boa. Só que por dentro eu tava mal. Claro. Psicologicamente, eu não estava bem. Plena. É diferente. Minha mãe lida bem melhor com isso. Eu tive que viver. Aí eu fiz assim, mas na verdade eu tive que viver isso pra eu também ir me fortalecendo. Ancorou uma outra isso. mulher dentro do teu corpo aí, né? Exatamente. Só que foi um processo difícil. E ao mesmo entendeu? tempo tem seus filhos crescendo e esse material a internet Não ela descobriram ainda. não descobriram ainda. Não, ainda não. A gente Ainda não chegou pra eles. E a Playboy agora é uma coisa meio do passado mesmo, né? Uma coisa que não tem... Mas, Porque eu acho que o corpo é tão... A pessoa tão... lógico, vai chegar para as crianças, imagina, adolescentes. Mas existe... Hoje, as pessoas lidam com a nudez de uma outra maneira, né? É tudo muito... Mas eu acho que em algum momento vai chegar. Vai chegar os através amigos, ou... vai. óbvio. Mas assim, eles também já viram cenas. Aí eu falo, mamãe é atriz. Então tem cenas E que não, também, tem não cenas tão fortes, mas, por exemplo, de beijo. Você beija outro, meu Deus. Isso pra ele já é um choque, né? Beijar um outro, você fala, não, mas o outro é ator, é uma cena. E ao mesmo tempo não passando o pano, porque a gente gosta de você, mas tem um outro lado também que você é elegante, você não tem a sensualidade como o seu carro-chefe. Sim, mas imagina só, Rafael diz. Não, mas então, eu entendo isso, mas me colocou num lugar que todos os homens, com aquela visão bem machista, olham que você tem um preço. Porque como acho que tem um preço, tem um valor, e que fazem, e que a capa, ela digamos, para valorizar o seu valor, digamos, para uma noite. E eu acho que cada um faz o que quiser com o seu corpo, mas me colocou nesse lugar. Nessa mesma prateleira. Eu passei por constrangimentos muito difíceis. De ser contratada para um trabalho Que inferno. e o cara achar que o contrato estava incluso qualquer... E eu ficar desesperada, e eu morrer de medo, né? Então, assim, tem um imagino. lado pesado disso, né? Então, você tem que estar muito... Você tem que ser uma mulher muito firme, né? Para você saber lidar com essas situações. E você, menina, também já estava não nesse lugar da Playboy, mas também tinha uma exposição mesmo menina, com as Paquitas também já tinha. Esse olho, quer dizer, tinha uma superproteção ali da Marlene. Porque assim, fala-se muito da Marlene, lógico, que tem todo Queria lado, falar sobre isso. Mas ela protegia muito a gente. Tinha assédio nesse lugar?
Ah, tinha, imagina, a gente vê até artistas que hoje, que participavam da época, escândalos sobre eles, assim, você imagina que a gente não precisa nem entrar nesses detalhes. Tinha olhares, né, e nada, assim, eu não posso dizer que eu vivi nenhum assédio muito forte, mas assim, vivi e sei, porque a gente trocava entre nós meninas, Sim. e a Marlene protegia ao máximo a gente, tinha uma coisa super protetora, e lógico que tinha esse lado dela de ser bem general, de ser bem mandona e passar do ponto muitas vezes, né? Mas ela tomava conta Você quer falar de fazer muita a gente, pergunta né? sobre- De Pode tudo. fazer. Eu não sei como é que você lida com isso, como é que você fala sobre isso, mas eu vou só. Teve o episódio documentário das Aham, Paquitas. sim. E depois teve aquele seu pronunciamento, em que você foi muito calma. Eu achei aquela calma. Agora eu tô entendendo tudo, agora eu tô entendendo. Que E bom. muito elegante, muito pontual nas suas coisas que você Uhum. falou, porque realmente você em nenhum momento você desmereceu uma para levantar outra. Você falou do que você viveu da sua realidade. Eu não tô Exato. passando pano nem para uma nem para outra, porque realmente eu não vou ganhar nada com isso. Mas eu lembro que foi muito. Mas isso criou um certo burburinho ao redor Muito. né? Que você estava defendendo. É né? porque e como é que é pra você essa a tua relação com as Paquitas, com o teu passado de Paquita, com o que se pode dizer, com a sua propriedade de ter sido Paquita, ficou depois disso? Teve realmente uma mudança pós-documentário das Paquitas na minha vida, Eu né? percebi claramente É. isso, assim, E assim, nas suas redes olhar sociais. pra lógico. mim hoje, eu tenho 46 anos, né? Eu tô falando, a gente tá revivendo aqui vários momentos da minha vida e eu tô falando pra vocês que antes eu fui uma menina que tinha Sim. muita dificuldade, eu tinha muita insegurança. A comunicação sempre foi um desafio pra mim. Uhum. Eu queria aprender a me comunicar, mas eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que mais nova eu gaguejava, só que eu bancava. Até hoje, quando eu fico muito nervosa, eu sinto que é isso, a gagueira, né? Tipo, você começa a ficar meio assim. Só que eu sempre fui muito destemida e corajosa. Eu sempre vi as minhas limitações e eu falava, vamos, Bárbara, vamos. E eu Legal. fui evoluindo, fui crescendo, fui aprendendo. Eu passei por... Eu vivo na vida superações de várias situações que mexeram comigo, Aham. e que me fizeram, me moldaram, me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, tá? Ter sido Paquita foi um sonho realizado. Ao mesmo tempo, eu estava inserida numa fantasia, e uma fantasia que eu alimentei, que eu trouxe comigo até então, Aham. É. o que seria essa fantasia? A fantasia é que é aquele sonho que Da foi Lua o de show da Cristal. Xuxa, da Lua de Cristal, que é linda. É linda, mas não existe só isso. Então, quando você traz o documentário, e o documentário ele foi feito para mostrar que o sonho daquelas meninas, que as meninas que realizaram o sonho, que foram 29 Paquitas, né? Coroadas Paquitas, né? Mas representaram uma geração de Uhum. meninas. Qual era o sonho? Aquilo. Ser amiga da Xuxa, vestir a fardinha, fazer parte, né, daquele universo, daquela engrenagem. E só que só vê o lado cor-de-rosa, digamos, o lado colorido, Aham. né? Mas como tudo na vida, tem os prós e os contras, também tem o que estava por trás também para fazer aquilo tudo acontecer, para fazer aquela engrenagem, aquilo tudo, aquela vida, né, que as crianças, as adolescentes queriam viver. Tinha muito trabalho, tinha pessoas que viveram as suas vidas em prol da Xuxa, em Uhum. prol... Porque a Xuxa, ela foi a minha maior referência na Sim. minha vida, minha ídola de infância, tudo que ela falava nas músicas, Aham. o jeito que ela falava sobre natureza, tanto que eu sou super... Até hoje eu falo com os meus filhos, nós somos amigos da natureza, enfim, de tudo. Me educou, digamos assim, Uhum. sabe? Só que uma coisa foi ter vivido como espectadora, né? Como público. E quando eu entrei lá e eu precisava fazer parte daquela Sim, estrutura, Sim. né? E é tudo diferente. Então, também tem um tempo para a ficha ir caindo de como é que as coisas são na realidade. A Xuxa é um ser humano. Ela é uma pessoa iluminada?
mas ela também é humana. Uhum. A Marlene, ela tem toda essa questão que envolve ela, que é uma pessoa difícil, que ela é grosseira. Mas eu conheci um lado bom dela também. Sim. Então, E resumindo, a Marlene não é esse monstro. monstro, ela fez Porque coisas... se transformaram Ela me no ensinou muitas documentário. coisas. O documentário Então, era um aí- monstro, um antagonista, Mas uma a vilãzona. geração, aí é que tá. Por que eu tive que me pronunciar? É muito difícil até, é muito delicado falar sempre. Eu tomo muito cuidado com as Sim. palavras. Sim. Quando você disse que da forma como eu falei, como isso reverberou pra você, eu fico feliz porque as palavras, depois que você aquela merdas cagadas não voltam ao cu. né? Então, assim, eu tomo muito cuidado com o que vai ser falado, porque as palavras ou têm um peso nelas. Ou é pra destruir, porque eu posso sair Sim. falando qualquer Uhum. coisa de cabeça quente, ou eu vou falar pra tentar me expressar da melhor maneira possível e me colocar com a minha experiência, Foi. com a minha vivência. Então, assim, eu tomo muito cuidado pra falar disso, porque tudo vira uma polêmica, tudo fala que eu sou E ingrata. polariza, Ou tudo exatamente. polariza, é. ou tudo fala que eu tô falando mal, e não estou falando tudo mal. Estou polariza. falando... Eu fui uma dessas 29 É meninas. o seu direito de falar sobre a sua história. Minha história, dentro daqueles 5 episódios, não foi realmente aprofundado. E eu entendo também que a diretora, que foi a Catu, Ana Paula Guimarães, ela não teria como se aprofundar. E eu entendo que a narrativa que foi escolhida foi essa, porque faz parte do grupo delas. Aham. Sim. É uma outra geração. A gente estava falando aqui da nossa geração, da geração das nossas mães. São gerações diferentes. As pessoas mudam também. Então, para mim, foi um choque, assim, para mim. Não um choque, foi difícil para mim. Todo o processo, na verdade, desde o documentário da Xuxa. Eu sempre fui uma defensora, defensora da farda, defensora de tudo que eu vivi. Claro. E de levar a minha história como Paquita com muito orgulho, e continuo, tá? Mas sempre fiz isso. Se for ver aí toda a minha história, todo o meu histórico de matérias, entrevistas, eu sempre falei com muito amor, gratidão e por todo mundo, porque todo mundo ali fez parte dessa engrenagem. Cada um estava dentro de um, digamos, de uma função, Sim. né? Uma função. E tudo era para quem? Pela Xuxa. A Xuxa é a grande estrela. Inclusive, ela é eu a lembro rainha, também, a diva. Ela fazia toda aquela Alguém tinha que ser durão. alguém E tinha a que Marlene fazer no essa- meio dos homens, que era a Isso. Sim, mulher era uma coisa inédita naquilo. inédita naquela época. Mas você também não acha que é muito fácil chutar cachorro morto? Porque se Marlene Matos tivesse hoje, sinceramente, foi a grande diretora, foi de variedades da Globo Eu entendo. durante muito tempo. Eu entendo que existe uma dor que é uma dor de várias pessoas que sofreram realmente, uma dor que elas têm que realmente... E é importante, porque a gente, quando fala de Paquita, hoje talvez não tenha um impacto na vida das pessoas do que foram as Paquitas. Foi. A gente está falando de uma coisa que era o sonho de várias meninas, que era uma coisa que todo mundo falava de Paquita. E depois virou um debate que é o que foram as Paquitas na nossa cultura? O que a Paquita silenciou? O que Paquita deixou de... Sim. O que a valorização de Xuxa e Paquita deixou de mostrar, deixou de levantar? Aham. Então, E quando sobre você, não né? ter sido Paquita, não ter tido Preta, Paquita preta. Preta. Levantaram Aí isso tudo. Eu entendo que elas tinham uma dor que ficou lá atrás com o lance do livro, Aham. né? Sim. De uma delas que caguetou. Aliás, você sabe quem é? Não sei. Eu não sei. Eu Não. sei. Oh, Claro. conta! Não posso, tá doida? Conta! Não, Mas de como é que jeito você nenhum. sabe? Ah, Quais eu fontes? sei porque... Que fonte é Conta. essa? Fontes seguríssimas. Conta. É? Corte bom, Seguríssima? corte bom, Ai, corte bom, gente. corte Fontes bom. seguríssimas. Corte bom, corte bom. Eu ia te perguntar isso. Não Tu sei. posso. vai trocar um corte Tu tá bom doido? Tá Não doido? sei. por um segredinho Tá das doido? Paquitas, amor? Deus me livre. Ai! Eu Vai sei. botar- Eu não vai trocar sei, um corte- gente. Eu vou contar na minha Um biografia. corte Tá bom, você vai colocar positivo. isso Vou contar na minha biografia. Ai, meu Deus do Por céu. quê? Falando em biografia, gente, a inteligência artificial Ó. veio pra ficar. Veio. E ela veio assim, arrebatando, transformando, Veio. mutilando a nossa
consciência. E aí ela mutila tudo. A gente fala, que isso é verdade, isso é Nossa, mentira. Você vê um vídeo e você fala, Isso, meu Deus, meu você fala, não, isso é Deus! inteligência artificial. Meu Deus, Que- essa foto do Irã malfitando Que pelado medo. é uma inteligência artificial. É. Gente, que Será medo que é disso. Eu conheço Será que é esse- assim, gente? Eu conheço esse Oh! pinto. Enfim, resumindo, a inteligência artificial a gente pega e trabalha com ela aqui. A gente fala o seguinte, joga nela, escreve nela, faça uma pergunta para a Bárbara Borges que ela teria muita dificuldade de responder. Ou sairia correndo, ou ficaria puto com a gente. E a inteligência artificial faz. Na verdade, é uma pergunta tão louca que nem a gente teria coragem de fazer. Então, Será? joga a Isso inteligência tem mesmo? Eu artificial. tenho coragem, mas não vou fazer porque eu sou fofo. Vai, gatão. Você já se sentiu usada... Ih! Você já se sentiu usada por alguém, seja na vida pessoal ou na carreira, e mesmo assim escolheu continuar por medo de ficar sozinha ou sumir? Gente, música Nossa. triste, que essa foi pesada. Ai. Gente, você faz essa mesmo, gente? Você Tinha que já vir, se tinha que sentiu vir usada nomes. por Tinha alguém? que vir o nome da Paquita. Seja na vida pessoal ou na carreira, e mesmo assim escolheu continuar por medo de ficar sozinha ou sumir? É que assim, usada é como se não sei se bem usada, mas Ih, foi usada. não. Ih, É, Tô E pensando. te deram o golpe. empresário, uma coisinha. Aliás, deixa eu falar, tem uma Paquita também que tá me devendo dinheiro até hoje. Jura? Milcha, um beijo, Milcha. É Milcha? Babado. Não é Milcha. Posso só ter que dizer que Não é não é a Milcha. Ana Paula, não é Pituchita. Milcha. Não é, Cai tudo porque eu nela trabalhei também. com ela, porque eu trabalhei com ela, então eu vou dizer que foi ela. Não foi ela, não. Foi tá? ela, não? Não. Sorvetão? Não. Sorvetão? E um sorvetão beijo. tá toda Devolve- cagadinha, né, tadinha? Eu Devolve soube. a casquinha. Sorvetão tá... Ela e Conrado, tô esquisito. Mas beijo, sorvetão. Ai, mas você sabe que assim, eu tenho diferenças de até esse negócio de Paquita, né? A gente sempre, gerações diferentes, mas a gente sempre se falou, né? E Aham. a Sorvetão teve muito presente com o meu grupo, ajudando a gente e... Porque no nosso grupo não teve a experiência das outras que Sim. vieram. A gente teve que aprender tudo ali. Não passaram a faixa. Não passaram a faixa. A Sorvetão, a Andréia, né? Ela teve muito presente e ajudava a gente de alguma maneira ali. Tava trabalhando, ela voltou a trabalhar na época, né? E, assim, eu tenho questões bem de diferenças políticas, ideológicas, né? Religiosas e tudo mais. Até porque eu não tenho religião também, começa por aí. Uhum. Mas, na época do documentário, eu não estava seguindo ela. E eu até cheguei a repensar. Falei assim, gente, não é porque é diferente, pensa diferente. Eu sigo e tenho amigos próximos que pensam coisas completamente Aham. diferentes de Aham. mim. E sempre me tratou muito bem. Sempre foi bem Eu conheci bacana também. comigo. Também conheci, sempre Ela foi. e o Conrado. Nunca tive nenhuma questão, Também. nenhumazinha pra falar. E eu repensei. E eu falei, cara, eu tô deixando, né, assim, não vou estar encontrando sempre, né? A Aham. gente não se encontra sempre, mas pelo menos pra quê? Eu não vou... Ficar uma rústica no convívio. Exatamente. E a gente se falou na época do documentário, e como eu falei com algumas que eu tinha contato pra conversar, falei com Marlene também, cheguei a conversar e tal. Ih, ó, ih. E eu sabia que ela não ia participar, que tal, mas Tem uma assim... visão aqui, hein? Tu vai fazer um documentário sobre... Ih. Bárbara vai fazer documentário sobre... Eu, Paquita, só você. Ah, não, Ó. eu queria fazer sobre a minha geração. Olha Sobre a aí, geração. ó, tá vendo? Sobre a nova geração, eu seria uma boa. Porque... Mas olha só, éramos sete. Éramos 7. Olha o nome. já tem Éramos nome. sete. Duas, eu sei que não participaram do documentário e não sei se falariam, né? Essa Quem você são inventou um monte de elas? coisa. É aquela polêmica, né, Diane. Diane? A Diane é Diane já polêmica. saiu e já não quis mais ter muito contato Achei fantástica a história. Acho maravilhosa. também. E Vanessa... Ela simplesmente amor. Não Não, fala. existe. E eu tive bastante contato com a Diane. É. Da Fazenda pra cá é que a gente parou de se falar, assim, já tem um tempo que a gente não se fala, mas Achei fantástica. Mas eu cheguei a figura a ter contato com ela depois bastante. E até mais do que na época de Paquita. Entendeu? E tinha Paquita gay? Tem dela. Paquita Tinha gay? uma menina. Não da tinha- minha, não Ah, da foi minha. depois, não, da foi geração depois. É. Tem depois. Mas que sofreu preconceito. Ela falou que sofreu Foi a documentário. Stephanie. A Foi Stephanie. da última geração, Foi da geração última. 2000. Mas, enfim, porque eu acabei, você falou da Sorvetão, e eu falei isso, porque, assim, eu É. procuro sempre
Ai, gente, eu só quero viver de boa, desde que não venha, né, me invadir ou que a gente possa viver com as nossas diferenças, porque o mundo é diverso, né? Se a gente fala de diversidade, somos diversos. Agora, respeito, né? Respeito às diversidades. E assim, tenho uma relação muito de boa com ela. E mesmo com as questões bem diferentes, eu gostava muito dela, mas começou a postar umas coisas, umas fotos, falei assim, não vou aguentar. Não aguento, não tô aguentando. Mas então quer dizer que você não foi usada por ninguém, você deu o truque da galinha morta e fugiu. Pois é. Eu só tô te vendo aí. Usada. Não é usada, né? Provavelmente, eu não sei se bem usada por... Sim. Sei lá, namorado, de alguma maneira que você aproveitou de alguma situação. Olha, por exemplo, ninguém nunca chegou perto de você assim, ai, gostando de você, porque você tem um contato, já foi Paquita, de repente. Será que você não me apresenta pra Marlene Matos pra fazer figuração em Lua sei lá. Cristal, né? Lua de Cristal 2? Contra Olha, Astral. é bem possível É que eu tenha possível, sido, amado. mas assim, eu acho que não, teve. Já cortei alguns Você é uma laços, analisada, né? tá vendo? Cortei vários laços, né? Acho que eu li o seguinte, que evoluir significa muitas vezes você abandonar, você sair de algumas cenas, Então, algumas amizades que você começa a ver que a forma de se comunicar não tá legal. Não tá legal, que na sua frente é de um Rafa. jeito e por trás é outro. Umas manipulações. De um tempo pra cá, quanto mais a gente vai ficando consciente, atenta às coisas, fica mais fácil de você observar. Sim. Então, assim, não é bem usada, mas assim, você começa a ver que tem algumas relações que elas são Tóxicas. tóxicas. Adoro essas palavras agora. Tóxica, não sei, abusiva. E aí você vai cortando. Mas abusivo mesmo, gente, é a internet. A internet bota matérias que a gente fala, é verdade? É mentira? Aí a gente traz pra cá pra comentar conjuntamente com o nosso convidado. Tá. Vamos nessa? Vamos. Primeira matéria. Homem vai parar na cadeia após agredir cigana que previu sua prisão. Maravilhosa. Maravilhoso. Isso Essa aí me é deixou super quero, real, mano. com certeza. Eu não duvido. Agora, que loucura, Eu né? quero nessa vidente. Eu quero essa Eu vidente. quero Vai falar. Após agredir a cigana, ele Ele cumpriu a previsão. meio Édipo. Tipo, totalmente. Édipo, isso daí Quis contrariar. Nossa. Próxima matéria. Próxima matéria. Cadê a próxima matéria? Ih, travou. Ih, Travou. milionários Esse do Dubai. aí levou o crime premeditado ao pé da letra. Milionários do Dubai compra ilha para que a esposa possa usar biquíni despreocupada. Ai. Gente. O despreocupado deve ser despreocupado. Porque é ele que tá preocupado com a mulher dele de biquíni, né? Não é a mulher despreocupada, Mas, é gente, o homem despreocupado. Que Sério, isso? gente? Olha, É verdade gente. isso, não? Eu acho que eu ia ficar muito revoltada se fosse a mulher. Porque eu acho que eu só botaria meu biquíni na minha alma piranha só pra mostrar minha bunda pros outros. Aí eu acho que as pessoas não. As pessoas botam biquíni porque elas querem se sentir à vontade. Mas eu ia gostar. Porque se eu fosse uma gostosona, gente, eu ia viver com uma estrelinha só na xereca. Só aqui? Só. Eu acho tão maravilhosa. A mulher fica assim. Na época, eu lembro que tinha uma. Como é que era o nome dela? Fernanda. Era uma mulher. Ela só vivia pelada. Enoli Lara. Como é que eu vou esquecer de Enoli Como? Lara? Era uma artista plástica. Ivone Lara? Enoli Lara. E ela vivia pelada porque eu sou a grande deusa. Eu sou afro. Eu achava, meu Deus do céu, eu queria ser exatamente assim. Gente, que é minha bonito, mãe- então é pra se mostrar, de Deus. gente. Próxima matéria. Você falou da sua mãe. Porque ela Atriz anda assim, transforma a peladona. água do próprio banho em linha de sabonete. Para homens. Não, a atriz É transforma verdade. a água do Atriz próprio banho Sidney em- Sweeney, Mas a você famosa É verdade por isso? Euforia e The White Lotus. Mas você Aí, assim, lembra? ela toma banho, Isso. aí ela pega a água. Deu, E- deu somente 5.000 sabonetinhos, amor. E ela Cinco. vendeu. Eu acho que, né? Imagina se esses atores pornôs E famosos esgotou, começam tá? a vender água de chuca. Esgotou. Né? Não é? Eu acho maravilhoso. Tem mercado pra tudo. Pra tem, tudo. A mulher tinha é, lembra que a moça que exatamente. vendia peito engarrafado? Isso, É. pelo amor de A Deus. Gwyneth Paltrow, lembra da Gwyneth Paltrow? Ela começou a vender um sabonete. O nome, Smells Like My Vagina. Era um sabonete que tinha um cheirinho. Mentira. Não, isso eu não peguei. Não lembro. e é uma Tem um ator pornô que tá vendendo leite em pó. Ai, não sei É do que- Não verdade. sei nem o que falar.
Não sei o que meu falar. Deus. Que é isso? Eu prefiro não desenvolver. Essa eu prefiro não comentar. Ah, isso eu prefiro não desenvolver. Por que me remeter? Meu Deus. Você sabe? Eu quero fazer isso não. Mas enfim, gente. Pensa. Mas o sabonete da Pensa. xerequinha da Gwyneth Paltrow. Sabe que tinha cheiro de bergamota? Bergamota? É, Ah. o sabonetinho da perseguida é de aroma de de que? bergamota. Você cheirou? Não, gente, eu não, Ó, imagina, eu tenho edema de O que é isso? Vapor de virilha? Bergamota. Vapor de virilha. Bergamota é Mas gostoso. Tangerininha. Tangerininha. Gente, tangerina, uma coisa que você abre a tangerina, você sente o cheiro em Bangu. Você tá aqui na Barra, uma tangerina aqui, não Sim, mera é as verdade. pessoas, gente. É, imagina. impressionante. Imagina, você ajeitou a calcinha. Gente, tem louco pra tudo, Tem. né? Tem louco pra tudo. E hoje em dia, com a internet, é isso. Porque antes você não sabia. Você sabia um caso ou outro de uma loucura. Agora a loucura, ela tá aí o tempo inteiro. Você escuta, você lê essas histórias absurdas que você fala, não é possível que Não, isso seja aí, tudo é verdade. É verdade. verdade. Todas são verdades. As pessoas não te pedem pra vender uma coisa assim, tipo, me dá uma roupa que você usou suada de Paquita, né? Já, lógico. Muito. Já pediram muita coisa. de E pode Paquita. tudo Não. pra vender, pra ganhar dinheiro, vender uma roupa suada. Não, tá louco, E pode não. tudo dormir assim com uma make pós-evento? Ah, pode. E Pode muitas vezes. E Nossa, pode tudo na hora do hilarie? Pode tudo. Ah, pode tudo ali na combinação É. entre eu e meu homem, É. com certeza. E pode tudo pra ganhar um reality show? Ah, não. Isso aí E pode tudo pra manter um relacionamento? pode tudo. Ah, sei lá. Há algumas restrições. E pode tudo pra criar os filhos? Existem muitas formas de criar os filhos. Mas pode tudo? Não, pode tudo não. Violência não pode. Pelo amor de de jeito Deus. nenhum. Deus me livre, guarde. Violência de todas as formas, não só física, né? Violência Deus me psicológica. livre, que às vezes é pior entendeu? ainda. Exatamente. E juntando tudo, do início que você falou de abuso, você falou de... E a psicologia hoje na sua vida, como é que você curou ou vem tratando isso, desses abusos que você sofreu, com esses gatilhos como mulher? Como é que tá isso na sua vida hoje? Hoje tá tudo sob controle. Mas assim, são gatilhos, né? A gente sabe, a gente aprende a modular as emoções que vêm, né? Pelo menos assim, comigo. É isso. É a história da minha vida. Já contei as histórias que eu vivi em outros momentos, chorando, já tive vergonha, eu já passei por vários processos, né? E isso tudo foi tratado. A gente tem que procurar um profissional, não foi em roda com um amigo, não foi num desabafo com um amigo, né? E acho que é importante isso. Porque o ter amigo para desabafar é muito bom, sim. Como é que fala? Alivia a dor, né? Mas para realmente você ter um tratamento, tem que ser um tratamento terapêutico, né? Então você vai buscar um profissional que vai cuidar dessa dor, de algo que está ali te causando sofrimento, que te aprisiona, que te deixa mal, né? Porque a ideia é da gente... eu penso na vida em expansão. Cada um tem aqui seus dons e talentos, tem a sua luz. E, vamos botar isso para jogo, para fora, para vida. Sim. Então, tem pessoas que às vezes vivem ali num sofrimento porque viveram coisas difíceis. E vamos sair dessa prisão, vamos superar. Lógico, a história ela não vai ter como apagar, mas você encontra caminhos de não ficar voltando ali e revivendo aquela dor, né? Acho que é uma força diante daquilo que aconteceu. Isso, e você começa a entender, você entende. Acho que a primeira de tudo é você aceitar, né? A Sim. vida, a gente não tem controle de tudo que acontece na nossa vida. A gente tem controle de como a gente lida com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, assim, eu passei a falar muito de autoconhecimento, porque autoconhecimento, ele é pessoal e intransferível. Não vou chegar aqui e dar regras, uma lista de coisas. Eu vou falar de coisas que fazem bem pra mim. E aí você vai descobrir, Rafael, o que faz bem pra você no seu autoconhecimento. André vai descobrir pra ele. Então, assim, não tem uma fórmula, não tem, né, ali um bolinho preparadinho, né? Já dizia, né? Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Só que somos todos um, E e juntos juntos. não existe mal nenhum. Isso é bonito, né? Vamos refazer essa letra. Isso na teoria... Já tô pensando em fazer outra letra. Vai. Isso na teoria é muito bonito, Vamos mas com na você, prática não. Nós somos não invencíveis, pode ser.
O sonho está no o tempo ar. inteiro disso não Acho que existe, né? Não, Inclusive, ser invencível não é uma coisa que a gente não tem nem que não. nem buscar. Pois é, não. Então assim, eu passei a olhar, jogar o foco pra mim, Claro. né? Sobre como eu reajo. Então, assim, se você falou alguma coisa que ativou um gatilho em mim, eu não vou. A sabedoria, né? É que aí não sou uma pessoa iluminada, tô longe de ser, mas pelo menos assim, eu comecei a entender o que foi que você falou que me causou isso. Aí eu vou procurar trabalhar, mas o que eu tô sentindo? Aí você vai buscar que, na verdade, o que você falou não foi exatamente o que você falou, foi uma coisa que eu vivi lá atrás e que dá um link com isso. E aí, quando você começa a trabalhar as questões lá de trás, de onde tem a raiz do negócio, fica mais fácil de você respirar fundo. Eu já entendi já a raiva, outra coisa, né? Que eu até ensino os meus filhos. A raiva, a gente reprime muito a raiva, Eu até ensino meus filhos. Ó, tá com raiva, você pega Mas a gente reprime. A raiva... Só que a raiva, cara, a virtude tem uma virtude na raiva. A raiva é uma energia que ela também, se você usar ela de uma forma, lógico, né? Não é sair quebrando, porque a raiva ela é aquela, eu digo que a raiva é aquela energia que vem daqui e aí é tipo uma onda. A onda com aquela ondona que vem, que de repente cai e faz assim com você, que depois passa. Aí passa e você faz assim. Outra coisa. Você levanta com outro aprendizado do teu corpo. Isso, exatamente. Então, eu passei a entender como que a raiva, ela vinha. Igual uma onda. E aí você tem aquele acesso de raiva, de querer pegar as coisas, tacar coisas. Você quer bater em alguém, você quer se bater. Tem todo tipo de expressão aqui pra essa raiva sair. E aí eu vejo isso muito com as crianças, né? Quem tem filho vê isso muito puro, muito aqui, entendeu? Porque a gente vai adquirindo ao longo da vida o que é a parte verbal, né? A gente vai aprendendo a verbalizar as coisas, elaborar e tal. Então, e a criança não tem esse recurso ainda que a gente tem, tanto da sofisticação mental. Claro. Então, com eles, a raiva, ela tá muito aqui. Então, eu começo a ensinar eles, na hora, a raiva é uma energia. Não reprime, porque a repressão dá problema, a continha vem pra gente lá. Sim. E foi isso, eu fui uma pessoa que durante muito tempo, eu achava que eu era paz e amor, porque eu não queria me causar coisa com as pessoas. Conflito. Então o conflito, eu deixava o conflito, só que o conflito estava todo comigo. Eu trazia a bagagem de conflito todo comigo, né? Então eu fiz a paz e amor, só que eu estava com muita raiva e eu dizia, não, eu não sinto raiva. Aí quando você nega o que você tem, né? Então o negócio teve que vir à tona para eu poder começar a entrar fazer as pazes, né? E entender que sim, a raiva faz parte da vida. É uma das emoções. Como raiva, a tristeza, ansiedade. Exatamente. Tudo faz parte da vida. Da vida. E você tem que entender que aquilo ali não é mal. Se você canaliza pro mal... É mal se você... Pô, se eu chegar que eu tô com raiva de você, eu vou te fazer uma violência com você. O André faz vou isso. quebrar uma Eu coisa. pego o nome da pessoa, boto no congelador. Ai. Trabalho com magia. Ai. Não é magia africana, pra não dizer que eu tô demonizando minha religião, tá? Mas aí isso tudo... Gente. Isso tudo. Tem tanto assunto. Tem. Muito Eu fico assunto. aqui pra Você não demais, perguntou, hein? você não perguntou sobre ela dançando com o Irã. Mas Não falamos sobre coisa da baixaria. Foi falando da baixaria. Não, falando de posições sexuais. Não, mas a gente falou da xerequinha da Gwyneth Só Paltrow, que chega a bergamota. pouco. Foi uma coisa light hoje. Foi bem light? Foi, né? fofo. Foi fofo. O que você achou? Eu adorei, queria até falar mais. então. né? Eu queria fazer, mais. queria fazer com você um revival. Uma cor, Amarelo, um prato predileto, bacalhau, um sonho hoje de Bárbara. me formar em psicologia. Aê! Obrigado por estar aqui com a gente no Pode Obrigada, Tudo. amores. Foi muito legal. O André fala de você desde quando a gente começou. Vamos chamar Vamos chamar a Bárbara. Bárbara. Ai, que Ele bom que começou. rolou, né? Cara, rolou muito, porque vai rolando, a gente tem tempo. A gente, eu vai adoro acabando. conversar.
Adoro bater um foi bom. papo. Foi muito Então, ficaria aqui com vocês conversando Ai, numa Foi boa. maravilhoso, foi bom, que maravilhoso, bom. maravilhoso. Que bom. Atrás, vamos lá, gente. Segue a gente, ó. Pode Tudo Podcast no Podcast. YouTube. Ah. Segue, compartilha, curte. Curte também Rafael Raposo, ator. Olha aí, ó. Olha, mudou Ai. de Uou! mudou E de você novo. com uma Eu, luz André assim. Gabé. Maravilhoso. Mima para Ai, ali. eu também, Ai, eu amo olha. a Olha os voz. cachinhos. A cacheada. Cacheada, é. Linda. Não falamos de religião, tem muita Não coisa tenho pra religião, falar. Ela falou que não amigo, tem. Eu sei, não tem Eu sou da religião. espiritualidade. Da espiritualidade, não Eu sou um falamos pouquinho de sobre isso, tudo. sobre ler cartas, jogar um búzio. Adoro. Então, foi Adoro tomar o quê? tarô, Um negocinho, tarô, gente. amo. Gente, ó, foi muito papo. Segue a gente, curte, Deixa compartilha. pro próximo, daqui a um tempo Obrigado. vocês me chamam Vamos chamar de novo. Venha tá? mesmo. Um beijo, gente. Obrigado, Beijo. Bárbara. Obrigado, Gabriel. Um beijo. Gente, segue a gente, compartilha, curte, segue, compartilha a positividade.